Oi, oi, trova! Professor Beto na área para te mostrar nesse vídeo que você não precisa estudar muito para tirar mais de 900 na redação. Bora lá? Então, o conteúdo desse vídeo hoje é para te mostrar uma divisão semanal do seu estudo em redação. Muitos de vocês me procuram e perguntam, Beto, como que eu faço para organizar o meu estudo na matéria de redação? Tem muita gente que está assistindo esse vídeo e deve estar pensando, ô Beto, eu estudo redação fazendo redação. Mas essa é a forma menos eficiente, porque muitas vezes, eu não sei se você já percebeu, você faz aquela redação, na outra semana você faz outra, na outra você faz outra, e você insiste nos mesmos erros. E parece que não sai da frente, não vai pra frente, não evolui. Afinal, a gente tem uma organização de estudos pensada a partir dos erros da semana anterior, a partir dos acertos da semana posterior. E se você não coloca isso como estratégia, você não vai conseguir minimizar esses erros e não vai conseguir maximizar os seus acertos. Então, a partir de agora, se você chegou nessa aula, se você chegou nesse vídeo, entenda, estudar redação não é fazer redação. Estudar redação com estratégia vai te poupar tempo de estudos e vai otimizar o seu resultado. Gente, eu tenho uma frase que ela é importantíssima para você entender essa logística, essa organização, essa estratégia. E a frase é a seguinte: redação não aprova ninguém. Redação só te reprova, só te desaprova, entre aspas. Beto, como assim? Se você é um aluno que está concorrendo para um curso de alto rendimento em uma faculdade federal que utiliza o Enem como porta de entrada, como processo seletivo inicial para aplicar a nota no SISU, você já entendeu que se você não tirar mais de 900 na redação, muito provavelmente nem concorrer você vai. Isso significa que você precisa tirar mais de 900, certo? Esse é um primeiro ponto. Então a redação, ela não te aprova, ela só te reprova, porque caso você não tire mais de 900, nem concorrer você vai. Agora, quantos alunos você conhece que estão nessa jornada e que já tiraram mais de 900 pontos, mas ainda assim não foram aprovados? Isso significa que tirar mais de 900 não é uma garantia para você entrar na sua faculdade. Na verdade, tem uma outra variável, um outro cenário. Às vezes você está no cursinho ou ainda está estudando porque você tirou mais de 900 pontos. Como assim? Às vezes você tirou mais de 900 pontos e deixou de estudar outras matérias, gastou muito tempo estudando redação. E as matérias que eram o seu diferencial passaram a sofrer com esse déficit causado pela redação. Então você aumentou demais a sua nota em redação, mas a nota de linguagens, de humanidade, de matemática, de ciência da natureza não acompanharam essa nota de redação. Primeiro ponto. Ou, às vezes você tirou mais de 900 pontos, mas fez a redação em 2, em 3, em 4 horas no seu primeiro dia e deixou de responder aquelas questões. Então eu volto a te dizer, redação não aprova ninguém, redação só te desaprova. Por isso que eu quero que você trate a redação como um requisito e não como um diferencial. E para isso você precisa dar pouco para a redação. Em comparação com as outras matérias, você precisa dar menos. Você precisa dar mais para as outras matérias que são diferenciais. E você precisa fazer a redação em menos tempo. Essa introdução toda é para te mostrar o que você vai fazer na sua semana para otimizar o seu tempo, para te provar que você precisa otimizar o seu tempo para conseguir estudar menos para a redação, mais para as outras matérias, ganhando eficiência. E a primeira coisa que eu quero que você faça, anota aí, o Arthur vai colocar na tela. Primeira coisa que eu quero que você faça é simulação. O que faz de uma redação em regime de simulação diferente de uma redação convencional? Normalmente, Arthur, a redação convencional os meninos fazem assim, ó. Eles começam a escrever na aula de física a introdução. Aí a aula tá chata de matemática, eles fazem o desenvolvimento 1. E aí, quando vai entregar a redação no colégio, faz o desenvolvimento 2, passa limpo e faz a intervenção. Normalmente a redação ela é feita de modo totalmente desorganizado. Você até escreve, mas escreve sem estratégia. Isso não é simular uma redação. Afinal, a simulação ela é composta por duas variáveis e a primeira delas é o tempo certo.
Você precisa entrar num simulado com tempo para chegar e com tempo para sair. Afinal, o Enem tem tempo de entrada e tempo de saída. Se você não coloca um tempo certo e respeita esse tempo, você não está treinando o tempo. E lembra, uma das variáveis lá na sua aprovação é o tempo. Quantas pessoas que você conhece que não foram aprovadas porque gastaram tempo demais fazendo a redação? Porque não teve tempo de concluir a prova. Então você precisa treinar o tempo. A simulação, então, ela tem uma variável principal. A primeira variável é o tempo. Você precisa colocar um tempo certo. E calma, eu não falei qual é o tempo certo. Você pode começar com 2 horas, desde que você vá diminuindo até chegar em um ideal de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 10. Então, esse tempo certo ele precisa ser respeitado. E significa que, caso você tenha estourado o tempo, pelo amor de Deus, pare de escrever e entregue sua redação. Condicione o seu cérebro a perceber que aquele tempo ele tem que ser tratado com seriedade. Você tem que terminar aquela redação no tempo que foi determinado. E caso você não termine, você não vai concluir o seu texto, porque você precisa de uma punição. Então a simulação ela é constituída, primeiro, antes de mais nada, de tempo. Segunda variável, você não pode ter consulta. Você vai fazer redações, você pega meu Instagram, deixa eu ver o que o Beto falou aqui no Instagram, que eu vou colocar essa citação. Aí você pega o material do seu professor e no Enem, você vai ter consulta? Você não vai ter consulta. Então, se você se acostuma a pesquisar, lá no Enem você trava. Porque você não vai ter nenhuma fonte de pesquisa. Então, primeiro ponto, simulação. Essa redação feita em simulação tem que ter tempo certo e não pode ter consulta. É o primeiro momento do seu estudo da semana. Eu acredito que você vai gastar aí no máximo 2 horas. Beto, é só isso? Não. Arthur, fez a redação em regime de simulação, o aluno tem que corrigir o texto. E aí eu quero te falar 2 coisas. A primeira coisa é, assuma a responsabilidade por quem você escolheu para corrigir sua redação. Se você escolheu que um sistema corrigisse sua redação, confie nesse sistema. Mas entenda que os comentários do sistema serão determinantes para orientar o seu estudo em redação. Então, se a sua correção é de má qualidade, o problema é seu. Não vem jogar a culpa em outras pessoas, não, porque você escolheu essa pessoa para corrigir sua redação. E foi justamente por isso que a gente criou a plataforma do Juntos na Redação. Lá a gente tem aula particular de correção de redação. A redação lá ela é corrigida em 5 etapas. Comentários por parágrafo, por competência, marcações ortográficas na folha, distribuição da nota por competência e por habilidade e um áudio do corretor descrevendo os seus erros, seus acertos. Um áudio de até 10 minutos. É como se fosse uma aula particular. Por quê? Porque quem escolhe o Juntos na Redação vai ter uma orientação digna. Então a primeira coisa é, assuma a responsabilidade pelo seu corretor. Não vem reclamar, mas eu passei o ano inteiro tirando 900, cheguei no Enem e tirei 600. Isso significa que você escolheu mal, primeiro ponto. Segundo ponto, para de se importar só com a nota. Você vai corrigir a redação, se você tira mais de 900, você fica feliz e guarda o seu texto. Se você tira 600, você fica triste, xinga o corretor e guarda o seu texto. Se você tira 800, você fica... Ai, Beto, o corretor sempre me dá essa nota. E guarda o seu texto. Ou seja, a nota é a única coisa que importa para você na correção. A partir de agora, eu quero que você se preocupe com 3 variáveis. Fez a redação, levou para corrigir, a primeira variável é por que você tirou aquela nota? Por que você tirou 800? Por que você tirou 900? A primeira variável é o problema. Se você sair da sua correção sem saber quais são os seus problemas, você, desculpa, foi incompetente. O seu corretor, ele achou o problema, ele tirou nota por conta do problema e você saiu de lá sem saber o que você está errando. O aluno chega para mim em setembro, Arthur, e fala assim: Ô Beto, eu tô tirando 800 e eu não sei como melhorar. Aí eu te pergunto, por que, meu querido? Por que você está tirando 800? Quais são os seus principais erros? Uai, Beto, tem que ver, né? Tem que olhar. Não, se você não sabe quais são os seus erros, isso significa que você não está estudando sua correção. Então, a primeira coisa foi corrigir? Problema. Segunda coisa, solução. Não adianta sair da correção sem uma solução do problema. Terceiro ponto, sugestão. Como assim? Não adianta o corretor falar que sua argumentação está superficial ou que o seu texto está expositivo. Arthur, seu texto está expositivo. Para melhorar, argumente mais. Ué, se o Arthur soubesse argumentar mais, ele tinha argumentado, cacete. Ele não sabe argumentar mais. Então o Arthur precisa de uma sugestão. Por isso que o Arthur vai virar para o corretor e vai falar assim: corretor, querido, meu amor, minha vida, como você faria no meu lugar? Como você argumentaria mais nesse caso? E aí o Arthur vai escrever para que na próxima redação ele não cometa o mesmo erro. Então, simulou, corrigiu com problema, solução e sugestão. Nada vai resistir a isso, tá? Terceiro passo do seu estudo. Então, primeiro passo,
Simulação, 2 horinhas no máximo, hein? 2 horinhas no máximo. A correção não depende de você, é o tempo de outra pessoa, então não conta o tempo. Análise, que é a identificação do problema, da solução e da sugestão, você vai gastar de 20 a 30 minutos, no máximo, certo? E aí, você vai para a quarta etapa, que é o aprofundamento. Que aí é o momento que o aluno que tem mais dificuldade vai fazer uma redação sem tempo cronometrado, com pesquisa. É o momento que você vai construir seu caderno de eixo temático. É o momento que você vai assistir o vídeo do Beto no YouTube. É o momento que você vai assistir a aula do Juntos na Redação. É o momento que você vai estudar os posts no Instagram, que vai ver a live do Beto. Ou seja, você vai deixar um tempo para você estudar a redação, como você estuda as outras matérias, certo? Você vai parar com essa história de fazer redação e resumir o seu estudo em fazer essa redação. Tem gente que faz redação e não assiste nem aula de redação. Então, o primeiro ponto é esse, você tem que ter um momento de aprofundamento. E por fim, quinto passo, aplicação. Você vai pegar o seu checklist lá da sua análise, seus problemas, suas soluções, suas sugestões, você vai ler o conteúdo que você aprendeu no aprofundamento naquela semana, vai guardar os seus materiais, vai fazer sua próxima redação em regime de simulação. É um processo cumulativo, em que você vai diminuir, subtrair os erros e vai, potencializar os seus acertos. Então vamos revisar? Simulação, correção, análise, aprofundamento e aplicação. Gente, nada resiste a isso. E se você não curtiu essa aula, porque isso aqui não é um vídeo, você não curtiu essa aula, você está muito errado. É a forma como você me estimula a continuar gravando para vocês. E para não perder vídeos como esse, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e vai compartilhar para aquele aluno que está começando o ano e está começando a estudar errado. Lembra? Redação é um requisito, não é um diferencial. Tirar mais de 900 não vai te colocar na universidade. Às vezes, são os 900 pontos que te tiram da sua tão sonhada vaga na Universidade Federal. Beleza? Agora, se você quiser ter acesso a um curso que te orienta a aprofundar o seu estudo e uma plataforma que corrige de fato a sua redação como se fosse uma aula particular, o link está aqui na descrição. Basta entrar, perguntar para o nosso suporte caso você tenha alguma dúvida, mas eu te garanto que tem todas as informações lá. E o meu Instagram, @BetoRedação, também está disponível para te ajudar. Um abraço para vocês, tchau, tchau.